Olá, eu vim aqui para fazer a continuação da aula de ponto de fuga. Eu comentei com vocês que faria ponto de fuga com um ponto de fuga, parte interna. O que nós fizemos da última vez foi esse aqui, tá ok? Tem um videozinho aí, ponto de fuga 1. Eu vou fazer o ponto de fuga 2, que vai ser um ponto de fuga, só que agora a visão interna da casa, do apartamento, onde você quiser, um ambiente que você preferir, normalmente fechado, né? Galpão, enfim. Novamente, linha do horizonte, eu sempre começo pela linha do horizonte, uma coisa que eu sempre comento e eu vou sempre falar, que é a questão de você não utilizar o centro, utilizar sempre uma parte diferente da outra, para você ter o desenho mais harmônico, senão o desenho fica muito dividido de um lado e de outro, parece que está um corte central, não é uma linha que é interessante de usar. Então, ponto de fuga aqui, eu vou colocar o meu um pouco em diagonal, só para fazer algo diferente, já que na outra aula eu coloquei um ponto de fuga bem central. E aqui eu vou puxar as linhas que saem dele ou vão para ele, aí é o critério que vocês vão utilizar. O critério é mais de vocês do que meu. Então aqui eu tenho as linhas bases, o teto, as paredes e o chão. Vai ser, né? Por enquanto são só as linhas. Mas aí você já consegue ter uma visualização melhor do que vai ser o desenho. Se eu quiser um ambiente mais profundo, eu posso chegar mais próximo da linha do horizonte possível, ou do ponto de fuga. Esse meu ambiente eu vou cortar ele. Eu vou fazer ele mais longo aqui e mais curto aqui, só para vocês terem uma visão um tanto quanto diferente. Ó, aqui eu vou ter um corte. Então eu tenho essa parte inicial mais curta. E aqui eu vou ter uma parte mais longa, observa que não bate. E aqui eu vou ter um corte de uma nova parede. Então, ó, ao apagar as linhas aqui, dá para visualizar melhor a parede. Aqui vai ter uma mais próxima, mais para frente. Aqui ainda vou fazer uma um pouco mais profunda ainda. Então aqui eu tenho dois momentos. Um tipo uma espécie de corredor mais funda e uma área mais aberta na frente. Essa parte é mais para vocês entenderem como é que eu faço para ficar com mais profundidade ou com menos profundidade. Isso aqui nada mais que é do que um sólido que ele aponta para o ponto de fuga. Sólido é uma figura geométrica que não tem... É como se fizesse um cubo, uma esfera. Esses são os sólidos. Ele não tem um motivo, é somente para você adicionar a alguma composição. Então aqui eu fiz a marcação e eu apago as linhas que não vou utilizar. Então aqui eu tenho uma entresala, uma varandinha. Aqui eu posso botar, se fosse uma varanda, uma janela, uma porta de blindex, se eu quiser. Aqui eu tenho a sala. Porque eu quero que seja sala, não necessariamente precisa ser uma sala. Você pode fazer um banheiro, um quarto, enfim. A criatividade eu vou deixar a critério de vocês. Aqui, como eu falei que vai ser uma sala, desse lado da sala eu vou colocar um sofá. Eu gosto muito de desenhar a lateral do sofá antes. Observar muito isso aqui. Eu termino o sofá, a base dele, antes da linha do canto da parede. Parece meio bobo de falar, mas muitas vezes a pessoa avança essa base aqui. E isso ocasiona um erro grave no final, porque é óbvio, o sofá vai ficar dentro da parede. Então eu queria que vocês observassem essa diferenciação. E aqui, ó,
Vou fazer ele um pouco mais alto. Eu vou desenhar somente a lateral dele. Novamente, usando somente sólidos. O que eu fiz? Fiz um grande L ao contrário aqui. É a base do meu sofá. Posso fazer 10.000 detalhes nele futuramente, mas inicialmente ele vai ficar aqui. Somente com essa figura, ó. Trouxe uma linha para frente do sofá. Eu posso desenhar, se eu quiser, o braço à parte e aqui o assento. E aí eu tracejo as linhas para ele, ó. Eu sei que inicialmente vocês vão ter muita vontade de usar a régua. Eu peço sempre para não utilizar. Por quê? Quando você for fazer uma prova de THE, quando você quiser ter uma criação, fazer um desenho, você tem que estar com isso fino. Você não vai ficar buscando régua onde você não tem. Então, se você já tem uma prática à mão livre, é menos uma coisa. Tenta usar o mínimo possível de material. Então, régua. Eu uso aqui somente folha, a borracha e o material de limpeza. E eu vou evitar usar qualquer outra coisa a não ser isso. Então, aqui, ó. Lançando as linhas desse meu L largo para o ponto de fuga, depois eu só faço o corte reto. Eu sei que essa linha é a linha de baixo, essa é a linha do assento, e essa aqui é o corte final que veio até aqui. Eu já tenho meu sofá marcado. Vou fazer um sofá de 2 lugares. Como é que eu sei a centralização se eu quiser dividir o meu sofá no meio para fazer um assento? Eu faço um X. De um canto a outro. Aonde esse X tocar um no outro é o centro do sofá. Claro que está descentralizado. Essa é a área mais próxima, essa é a área mais distante. Como eu falei no primeiro vídeo, quanto mais distante, menor. Lembra o comentário que eu fiz em relação à janela? E eu falei que explicaria depois. Então aqui eu mantenho a linha deitada para cá, para ter o assento também vai ficar menor. E aqui a mesma coisa. Então tá aqui. O meu bracinho aqui do sofá, ele vai cobrir esse pedaço, mas eu não tinha feito ele antes porque eu queria mostrar, ter toda a explicação. Aqui de novo, ó, desse canto pra cá, eu tenho o braço do meu sofá agora. Quando eu começar a apagar aqui, vai dar para visualizar melhor. Ó, eu vou usando as marcações que eu já tenho desse braço para fazer o outro, ó. As linhas ficam marcadas aqui na frente e eu consigo ter a marcação do outro sofá, da outra área. Agora eu vou apagar porque ele vai ter uma visualização mais fácil agora. Só seguir o passo a passo, não se preocupa que ele vai surgir. As almofadas do meu sofá, os assentos e a lateral. Agora eu vou apagar todas as linhas que estão dentro dele, que eu acredito que eu não vou usar novamente. Eu não gosto de apagar todas as linhas daqui para lá, porque se eu precisar usar uma linha de perspectiva, eu já tenho. Aqui eu vou só fazer um pequeno comentário. Aqui está muito próximo da linha do horizonte, então o ângulo é muito curto. Muitas vezes não dá para visualizar todos os volumes que eu quero dar. Mas eu quero fazer um comentário sobre a linha que não está indo para o ponto de fuga. Ela é a linha que vai ficar sempre paralela à linha do horizonte. Eu vou fazer uma videoaula sobre pontos de fuga com 2 pontos de fuga, e aí isso vai ficar mais fácil.
Uma tática que é muito utilizada aqui também é adicionar traços, linhas, almofadas, porque você tem uma visualização mais fácil. Eu dei uma aula de rachura e eu posso fazer umas técnicas parecidas com a rachura, porém é como se fosse um trabalho meio linear, né? Óbvio, a rachura é um trabalho somente linear. Então eu posso somente jogar uns tracinhos aqui, fazer uns suaves volumes se eu quiser, e aí eu tenho uma visualização mais fácil do que é a lateral e do que é o fundo do sofá. Inicialmente não tem necessidade, mas é interessante, principalmente quem vai fazer o THE, muitas vezes a gente não tem tempo de fazer todos os detalhes, né? Claro escuro. Então, se você fizer pelo menos um lançamento rachurado, umas técnicas lineares, para você ter uma diferenciação do que é o que. E aí a visualização do professor vai saber o que você está fazendo. Você vai mostrar que você sabe o que você está fazendo. Aqui atrás eu vou colocar uma coisa que é muito comum, né? Que é um quadro atrás do sofá. Vou fazer esse quadro um pouco mais largo do que o meu sofá. Ó, linha reta. Linha reta. Então aqui, ó, eu já tenho a marcação do meu quadro. Vou fazer um painel. O painel não leva moldura, porque se eu ficar dando muito detalhe em coisas que eu gosto, obviamente eu adoro quadro, eu vou perder muito tempo e não vou conseguir terminar a minha videoaula explicando pontos de fuga. Uma observação. Observa como é que aqui embaixo eu fiz uma parte mais grossa, mais larga, e aqui só uma linha fina. Porque aqui eu mostro o fundo, que ele está acima da linha do horizonte. Eu vou fazer uma aula só com isso, para não ficar perdido. Senão vocês muitas vezes não vão entender muito bem, mas eu vou fazer uma aula só com isso, que foi a questão que eu falei da janela. Eu vou fazer uma aula só explicando esse tipo de coisa. Aqui do lado eu posso colocar uma jarra, um vaso, uma mesa. Aí depende muito da criatividade de vocês. Posso botar uma cadeira, um sofá do papai. Aí vocês escolhem. Eu vou colocar um vaso. Para quebrar esse monte de linha reta que está tendo nesse ambiente. Então, como eu falei, vou quebrar aqui com uma planta, só para dar um fim. Aqui eu posso fazer uma paisagem, um abstrato, caso você, como eu falei, fazendo uma prova, alguma coisa, você não quer perder tempo, você pode simplesmente fazer um abstrato. Eu vou colocar a Praia do Forte aqui, que é uma coisa que eu faço. Observa que eu estou fazendo tanto a linha do horizonte também inclinada, tá? Porque eu não posso fazer tudo retinho aqui, porque é óbvio, né? Tudo está sendo direcionado pro ponto de fuga. E aqui eu estou fazendo um forte bem rapidinho, só para ter uma paisagem que a gente conhece aqui, quem é de Cabo Frio conhece, só para dizer que é da nossa região. Ok? Então aqui eu já fiz a parte da paisagem, coloquei aqui um quadro do Forte São Mateus. Na frente na parede de frontal aqui, eu vou fazer uma televisão, um REC. Mesmo sistema do quadro, a grande diferença é que agora eu coloquei uma parte abaixo da linha do horizonte. Então aquilo que eu falei de fazer mais largo aqui, não vai acontecer desse lado. Ele está abaixo da linha do horizonte. Então aqui eu vou colocar uma TV. E eu vou colocar primeiro uma madeira ao fundo, né? Aqueles fundos de televisão. E vou adicionar um REC aqui à frente. Por favor,
Não esqueçam de colocar o REC da linha da parede para dentro. Eu vou ser chato em repetir isso, porque eu já cansei de ver esse tipo de erro, gente. Então, por favor. Aqui, ó, parte superior do REC. Pegou bem na linha da parede, mas eu vou puxar um pouquinho para frente. Parte frontal do REC. Já vou fazer detalhes aqui já. Isso aqui é a parte superior, ele termina aqui. Se ele termina aqui, o corte dele sempre paralelo à linha do horizonte. A parte de baixo dele ficou fora da minha imagem aqui. Vou apagar as linhas que estão sobrando. Na grande maioria das vezes, o desenho só aparece nesse momento, quando você está apagando as linhas, para você entender. Então, bem básico aqui, a gente já fez. Se eu quiser dividir aqui ao meio aquela mesma técnica da divisão, não tenho necessidade de fazer somente aqui, eu posso, como aqui eu não tenho a parte de baixo, eu posso fazer aqui em cima. Eu vou apagar as linhas que eu não estou usando mais. Meu REC ele vai ter uma porta de correr ou portinhas de abrir. Aí você escolhe o tipo de porta que você quer colocar no seu REC. Aqui em cima você pode adicionar escultura, pode adicionar um vaso de flores, porque a pessoa que mora aqui gosta de flores, já botei uma planta ali do lado, aqui eu vou botar um jarro de flores, vou botar um aparelho aqui de televisão, né, Sky, esses programas assim. Então você já tem uma composição, agora já dá para visualizar melhor a sala. Uma das coisas que eu comentei aqui de rachurar para ter uma diferenciação, eu vou fazer em cima da televisão. Já que a televisão está muito igual ao REC do fundo, eu vou dar uma rachurada em cima dela. Então eu vou ter agora uma textura diferente entre a televisão e o fundo. Rachuro de novo, agora estou rachando o movimento. E agora eu consigo ter uma visualização melhor da TV. Poderia sombrear e dar detalhes, sim, mas aqui a ideia é ser um desenho rápido. Aqui eu vou fazer uma luminária quadrada, está sendo muito utilizada hoje em dia. E eu vou buscar mais ou menos o centro da parede. Ó, aqui eu vou puxar, são dois ambientes diferentes, não esquece, aqui é um ambiente dessa parede para cá e outro ambiente da parede para lá. Então eu vou fazer uma linha aqui e vou puxar, acreditando que essa sala termine aqui no canto e no canto de cá, eu vou puxar uma linha aqui, ó. Acreditando que essa sala termine aqui e aqui, eu vou puxar aquele mesmo esquema que eu estava falando. Eu vou fazer um corte para o lado e para o outro. Então aqui é mais ou menos o centro da minha sala. E aqui eu vou fazer a minha luminária. Eu vou fazer, ó, uma linha reta entre um ponto e outro, então eu sei que ele está centralizado. E vou trazer a linha para o ponto de fuga. Então, aonde tocou aqui também, então eu tenho uma luminária centralizada. Eu quero dar um volume nela. Então eu vou trazer duas linhas para cima.
Aí eu posso fazer aquele esquema que eu estava falando da rachura. E vou apagar aqui só para vocês terem uma visão. Vou começar a apagar as linhas, porque agora o ambiente está quase pronto. E eu acredito que essas linhas aqui eu não vou utilizar mais. Vou deixar o ponto de fuga, porque eu vou fazer alguma coisa no centro. Ou vou colocar uma mesa de centro, ou vou colocar um tapete, ou ambas as coisas. Bom, já dá para visualizar bem a sala, né? E aqui eu vou colocar uma mesa de centro. Agora eu vou fazer aquele esquema de centralização um tanto quanto diferente. Eu vou colocar em frente ao sofá a minha mesa de centro. Então eu encontrei o centro dela, puxo uma linha reta para cima, só para eu descolar ela do chão. E vou botar aquele esquema que a gente estava falando antes, de como erguer o volume. Da mesma maneira que eu usei ali, eu vou erguer o volume aqui, ó. Já tem uma mesinha de centro aqui, pequenininha, marcada. Eu achei que ela não atuou tão bem aqui. Eu não gostei da minha mesinha de centro. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa mesinha de centro em um tapete, que eu acho que vai funcionar melhor aqui nesse ambiente, ó. Só vou usar espaço da frente do sofá. E vou apagar o resto. Acho que agora ficou mais limpo, funcionou melhor. Tá ok? Ficou algo mais limpo para se enxergar. Então tá aqui eu vou fazer a varanda mesmo, vou puxar as linhas aqui, ó. E vai ter uma varanda externa. Como é que eu faço aqui? Vou botar um blindex, um vidro. Eu posso puxar somente o centro e dar uma marcação como se fosse vidro. Que eu não excluo a varanda lá atrás. Lá atrás eu posso adicionar um parapeito ou um guarda-corpo, chame como quiser. E tá aí. Fiz uma sala com uma varandinha. Se eu fosse o arquiteto, seria provavelmente ou o closet ou um banheirinho. Então é um corte por isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Da parte interna, ponto de fuga com um ponto de fuga. Próxima aula eu já explico com 2 pontos de fuga, externo e depois um interno. E numa quinta aula vai ser ponto de fuga e ponto de fuga auxiliar. É uma outra explicação. Bom, espero que tenha entendido. Espero que tenha sido bem claro aqui. Muito obrigado, um abraço. Até a próxima aula.